Oi, você sabia que os cães também podem pegar gripe? Pois é, esse é o tema da live Amigo Bicho de hoje. Meu nome é Luciane Fortunato e hoje vamos conversar sobre gripe canina com a médica veterinária Mariana Guedes. Eu vou só aguardar ela entrar aqui. Em algum momento ela vai entrar e eu vou convidá-la. Lembrando que a Amigo Bicho tem um sistema de fazer uma consulta no seu animalzinho de estimação em casa, em domicílio. Quer dizer, além da consulta, pode fazer procedimentos, vacinas. Você que tem de repente uma dificuldade aí, ó, Mariana, achei. Você de levar seus gatinhos para vacinar. Pode entrar em contato com o Amigo Bicho, é só entrar em contato com o WhatsApp, que é Amigo Bicho agenda para você um Oi. atendimento em domicílio. Só entrar em contato pelo WhatsApp 992873611. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Tá Mariana conseguindo me Guedes, ouvir direitinho? perfeitamente. Mariana Guedes é médica veterinária do Laboratório Zoetis e hoje a gente vai falar sobre gripe canina. Afinal de contas, o que é a gripe canina? É isso aí. Bom, primeiro, antes da gente começar, eu queria agradecer o convite. Eu dei uma olhada lá no Instagram de vocês e vi várias lives que vocês já fizeram, bem legal. Então, obrigada pelo convite, por poder participar aí desse projeto de vocês, que está bem legal. Antes da gente começar, queria só me apresentar um pouquinho também, para a gente poder dar tempo aí do pessoal também ir entrando. Então, como você falou, né, eu sou médica veterinária, sou formada há 9 anos, eu tenho mestrado, né, em clínica e reprodução animal, trabalhei 3 anos na clínica atendendo cães e gatos e logo depois eu ingressei na área comercial. E aí já estou há 4 anos na Zoet, que para quem não conhece é um laboratório que já tem aí 60 anos de experiência no mercado. E a gente tem um portfólio bem grande de vacinas, vários produtos, então é um laboratório que é líder mundial em saúde animal. E eu trabalho como consultora de demanda, visito, né, as clínicas, converso bastante com os veterinários, então a gente troca bastante experiência e acaba que a gente continua próximo, né, dessa rotina clínica. E aí, vamos entrar então no assunto da live de hoje, né? Então, é isso que você falou mesmo, Luciane. Os cães, eles podem ficar gripados também, assim como nós, tá? Nos cães, a doença é uma doença altamente contagiosa. É fácil, né, do animal pegar, é só ele ter o contato com o animal doente, então passa rapidamente e facilmente de um animal doente para um animal saudável. E existem vários agentes que podem causar a gripe canina, e entre vírus, bactérias. E a gente tem, né, uma bactéria que acaba sendo a mais comum. Então, quando a gente fala de gripe canina, o principal agente é essa bactéria, que é a Bordetella bronquiseptica. E a gente vê que pode acontecer em vários períodos do ano, então tanto no verão quanto no inverno, mas a gente vê que o número dos casos aumenta no inverno, tá? Então quando a gente tem a temperatura caindo muito, quando a gente tem essa variação brusca de temperatura, é que a gente vê realmente um aumento dos casos. E aí em Petrópolis é o que mais acontece, né? E agora no inverno as temperaturas caem bastante, então deixam os animais aí mais suscetíveis a ter a gripe canina. A gente até teve sorte, porque teve um inverno, um início de inverno assim mais seco e mais quente. Mas agora, na Entendi. última semana, as últimas 2 semanas, humanos e animais estão sofrendo muito, porque a temperatura, essa noite, então, a temperatura estava baixíssima. Aí, então, você está explicando o que é a gripe canina. Estou conversando com Isso. a médica veterinária Mariana Guedes. Quais são os sintomas da gripe canina? Então, o animal, ele normalmente ele vai apresentar tosse, uma tosse bem seca, forte e persistente. Então, assim, às vezes até parece que ele está fazendo força para vomitar ou que ele está engasgado, tentando expelir, né, um muco ou alguma coisa que tivesse presa na garganta, de tão forte que é a tosse. Geralmente ele apresenta dificuldade de respirar e isso acaba sendo agravado quando o animal faz algum exercício físico.
Então, às vezes, não só uma caminhada, mas às vezes até pular no sofá, tanto para subir quanto para descer, isso pode agravar a falta de ar desse animal. E além disso, em algumas situações, o animal ele pode apresentar febre, ele pode apresentar secreção nos olhos, no nariz, ele fica apático, então o animal fica quietinho, né? Não quer brincar muito, e ele pode ter até perda de peso. E em casos mais graves, a gente às vezes observa até no animal que já esteja bem debilitado que ele pode desenvolver pneumonia. E isso acaba sendo um grande risco para a saúde desse animal. E pode vir a óbito. Aí se não tiver um controle feito certinho, um tratamento adequado com o veterinário, ele pode acabar vindo a óbito, sim. Você estava falando que a transmissão é feita de cães para cães, não é isso? Não é uma Isso. zoonose. Então, até existe, poucos casos já foram relatados de humanos que pegaram a doença, tá? Ela é considerada uma zoonose, só que é muito raro, é bem difícil de acontecer. Então, tem pouquíssimos relatos e, inclusive, pouquíssimos trabalhos até publicados em literatura. É bem raro, tá? Mas pode acontecer, tá? O Como que é feito? acontece... Ah, desculpa. Não, pode falar. Não, o que eu ia falar como é realmente a transmissão, né, da gripe canina entre cães, ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Assim, não tem uma restrição, mas ela acontece pelo ar ou pelo contato direto. Então, o animal que está doente, né, ele espirra, ele tosse, libera o que a gente fala de aerossóis, né? São essas secreções. E aí, se tiver um animal ali próximo, ele acaba pegando a doença. Inclusive, né, essa doença ela é chamada de tosse dos canis, popularmente. Isso porque no local de aglomeração, em canis, em pet shops, né, banho e tosa, então hotéis, parques, exposições, tudo que tiver realmente aí um maior aglomerado de cães pode favorecer esse contágio, tá? E assim, não é só dessa maneira, né? Às vezes, por um simples passeio, sem tanta aglomeração, ele pode pegar também a doença. Mas esses casos são mais fáceis de acontecer e são os que a gente tem que ter mais atenção, tá? Como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele deve ser feito, né, por um médico veterinário. Então, o tutor deve levar esse animal à clínica. O veterinário ele vai avaliar esse animal, vai conversar com o tutor, vai entender sobre o estilo de vida deles, né, dos dois, tanto do tutor quanto o do animal, se ele frequenta hotel, se eles costumam ir a parques, né, se eles frequentam esses tipos de lugares que tem essa aglomeração, como a gente falou. E vai também ver os sintomas. Então, vai avaliar a tosse desse animal. O veterinário vai fazer uma palpação na traqueia para sentir como que é essa tosse. E vai para poder tentar identificar, né, o que o animal está. Qual é o sintoma, né? Quais são os sintomas para ele poder realmente fazer o tratamento adequado. Então é mais ou menos isso. Assim, tem que levar o animal no veterinário. Ele pode até, né, dependendo, o veterinário pode fazer um exame de sangue para avaliar o estado geral desse animal, que eu acho que é até interessante mesmo, para saber um pouco do histórico, né, aprofundar mais. E o ideal também seria identificar qual é o agente, né? Como a gente falou, existem vários agentes. O principal é essa bactéria, né, a bordetela, mas existem outros agentes que podem causar. Então, para poder direcionar o tratamento, o ideal seria conseguir identificar certinho qual é o agente causador, né? E geralmente o tratamento, como ele é realizado, assim? Quais são as técnicas utilizadas? Então, o tratamento vai depender justamente do que o animal está apresentando, né? Do quadro desse animal. Então, quais são os sintomas que ele está apresentando, se ele tem um sintoma leve, moderado, ou se ele já tem um sintoma mais grave, que em muitos casos, se for já um quadro mais grave, o animal ele pode ficar até internado, então vai depender bastante. Mas normalmente, se for um caso aí de leve a moderado, esse animal vai receber antibiótico, ele vai receber fluidificantes, antitérmicos, né? Alguma coisa para tosse, então os antitussígenos.
Então, sempre quando o animal fizer a avaliação, né, entender realmente quais são os sintomas que ele está apresentando, ele vai conseguir direcionar, o tratamento certinho. Lembrando para o pessoal que está nos assistindo que pode colocar aqui nos comentários quais são as suas Isso. dúvidas, quais são as suas questões relacionadas à gripe canina, né, à tosse dos canis, que a gente vai comentar, a gente vai tentar responder na medida do possível aqui o que você quiser perguntar. Lembrando também que toda live Amigo Bicho tem sorteio. E se você quiser participar, é só ir lá no feed, né? No post sobre essa live, que tem lá as regrinhas direitinho, como você pode participar e como você pode concorrer ao sorteio da live Amigo Bicho. Bom, a gente estava falando com relação a tratamento e como é que, assim, é possível proteger o cachorrinho com relação à gripe canina, mesmo nesse frio intenso que a gente está enfrentando? Sim, existem várias formas de você prevenir. A principal delas é a vacina, né? Então nós temos dois tipos de vacina, que é a vacina injetável, que a gente chama, a vacina que vai ser feita por via subcutânea, e a vacina intranasal, tá? Tanto a intranasal quanto a subcutânea, elas são recomendadas para cães a partir de 8 semanas de idade. E a vacina injetável, o nome dela que a gente tem é a Bronquiguard e a intranasal é a Bronxshield, tá? Então, as duas são eficazes, iguais. O que vai depender se o veterinário vai utilizar uma ou outra vai ser o estilo de vida desse animal e ele vai conversar junto com o tutor e eles que vão resolver qual será o melhor caminho para eles seguirem, tá? E além da vacina, que é a principal maneira da gente proteger, né, contra os principais agentes, lembrando que existem vários e a vacina ela vai prevenir, né, vai proteger contra os principais, tá? Então ainda existem alguns outros que a gente não tem em vacina, nenhuma vacina. E aí a gente tem outras maneiras de prevenir, que seria o manejo adequado, né, manter a higienização do ambiente, é, tentar evitar que esse animal fique exposto, né, muito a temperaturas, a mudanças de temperaturas, ambiente úmido. Então, tentar manter sempre o animal saudável, né? Essa é a melhor maneira, aliada à prevenção da vacina. Agora, fala um pouquinho mais sobre a vacina, assim, de quanto em quanto tempo é preciso aplicar, por exemplo? Então, a gente tem esses dois tipos de vacina, né? A Bronquiguard, que é a vacina injetável, que seria a aplicação subcutânea, ela, num protocolo inicial, são feitas 2 doses. Então, quando o animal tem 8 semanas de idade, ou ele pode ser mais velho e está iniciando o protocolo mais velho, ele vai fazer a primeira dose, 21 dias depois ele faz a segunda dose. E depois de 15 dias a 21 dias da segunda dose é que a gente considera que ele realmente está protegido, tá? Essa vacina, ela é feita contra a bordetela bronquicéptica e a gente tem a Bronxshield, que é a vacina intranasal. Ela é uma dose só, também a partir de 8 semanas de idade. Fez uma dose, o animal já está protegido, então ela tem essa imunização mais rápida, é a característica dessa vacina. Então, em algumas situações onde o tutor precisa dessa rapidez de levar o animal para vai ficar hospedado em algum hotel e ele nunca fez essa vacina, a Bronxshield ela fornece a imunização para o animal em 3 a 4 dias. Então, é bem mais rápida. E ela também vai proteger contra 3 agentes, tá? Tem essa diferença. Aí a bordetela, o parainfluenza e o adenovírus, tá? Então, e acaba fechando a porta de entrada por ser uma vacina feita na mucosa nasal, tá? Então tem essa diferença entre as duas. E aí, como eu falei, vai depender muito do veterinário, junto com o tutor, entender qual é a melhor vacina para ele utilizar. Então, no caso de um animal que talvez não tenha como fazer 2 doses, a gente tem a opção da Bronxshield, então é legal ter essas duas para ele poder optar, dependendo da necessidade do animal. Eu estou conversando com a médica veterinária Mariana Guedes, ela está falando sobre gripe canina ou tosse dos canis, que é muito comum também nesse período mais frio de inverno, mudança de temperatura. Se você tem algum cachorrinho que de repente teve ou tem esse tipo de problema, ou se você tem dúvidas com relação ao assunto, é só colocar aqui nos comentários que a gente vai tentar responder à medida do possível, tá bom? A Araísa Torres perguntou: focinho do cachorrinho
fica escorrendo? Pode ter sim essa descarga nasal que a gente fala, né? Tanto pode ter secreção ocular quanto a secreção também nasal. Pode acontecer sim. Não é sempre, né? Aquilo. A gente tem vários sintomas que podem aparecer. Nem sempre o animal vai ter todos esses sintomas. Por isso que é importante procurar o veterinário quando você observar que tem alguma coisa estranha. Aí o veterinário vai avaliar, fazer tudo aquilo que a gente falou, mas pode acontecer sim de a gente ter essa secreção nasal também. Aquela dúvida que as pessoas sempre têm com relação ao focinho do cachorro, se o focinho ficar molhado é mais saudável, se o focinho ficar seco pode ser algum problema. Isso tem alguma relação com a gripe canina? Não tem. E se de repente é verídico, né? Se quando o focinho do cachorro está quente, por exemplo, significa, sei lá, um sintoma de febre. Na verdade, assim, não substitui, né, você, por exemplo, colocar, né, aferir a temperatura com um termômetro da maneira correta, mas pode ser um sinal indicativo para o tutor, mas nem sempre vai ser uma coisa fidedigna, né? Então, é sempre legal observar qualquer alteração que o animal tenha e levar no veterinário, que o veterinário vai ser o profissional que vai conseguir realmente identificar o que está acontecendo com esse animal. E a secreção, na verdade, não seria só ficar úmido, né, em volta. Então, seria a secreção mesmo. Você consegue ver, né? Pode ser um pouco amarelada, mais esbranquiçada, e vai depender aí do quadro, né? Se for um quadro mais grave, um quadro mais leve, ou até se você tiver envolvimento, de repente, como eu falei, uma pneumonia, alguma coisa mais séria. Ah, você até já respondeu, mas a Cintia está perguntando se eles têm tosse. Sim, Cíntia. Eles apresentam tosse, a tosse é bem forte, ela é persistente, o animal muitas vezes parece que está fazendo um esforço de vomitar, parece que tem alguma coisa agarrada e ele quer expelir, então é uma tosse bem característica, tá? Dá para você perceber logo que tem alguma coisa esquisita. Quando você fala que o animal pode vir a óbito, é quando ele não tem nenhum tipo de tratamento, ou quando ele já é um animal mais debilitado, por exemplo, um animal idoso. Na verdade, assim, ele pode vir a óbito se você não fizer nenhum tratamento, se for um animal, sim, que já esteja debilitado, e muitas vezes ele pode vir a óbito por uma outra, como se fosse uma infecção secundária, que a gente chama. Então, no caso, ele desenvolveu uma pneumonia, ou porque ele estava já com algum outro problema e isso agravou. Então, assim, ele pode vir a óbito quando a gente tem uma complicação. Em quadros mais leves, moderados, é difícil disso acontecer, né? E o ideal é sempre vacinar, porque acaba sendo a maneira até mais barata de você prevenir do que você tentar fazer o tratamento depois. O cachorro com gripe fica com respiração chiada. Ele pode ficar, porque ele vai ficar com falta de ar, né? Então, em muitos casos, você pode observar, sim, esse chiado, né? Principalmente até naquelas raças que têm o focinho já mais achatado, que já tem dificuldade de respirar, né, normalmente. Então, quando um animal dessa raça, tem a gripe, muitas vezes você pode reparar que tem essa diferença aí na respiração. Você pode dizer que esses animais eles são mais suscetíveis, por exemplo, bulldog francês, pug, shih tzu, quer dizer, os braquicefálicos são mais Sim, sensíveis à gripe canina. são. Então, São ou mais seja, sensíveis. quem é tutor desse tipo de animal, né, com essa raça, é importante ter um cuidado redobrado, né? Agora, deixa eu te Sim. perguntar uma outra coisa. Com relação a consequências, os animais eles podem ter consequências pela gripe canina, sem ser a questão do óbito, mas, enfim, ter algum tipo de problema crônico desenvolvido, mesmo tratado?
Normalmente não ocorre, não é o que ocorre. Normalmente, quando o animal tem esse sintoma mais leve, né, mais brando, e o tutor leva no veterinário prontamente, normalmente o tratamento é feito, é simples, não tem nenhuma complicação. Mas é sempre legal levar o mais rápido possível, né? Porque cada animal é um animal, então a gente também não sabe se ele pode realmente desenvolver alguma coisa individual. Agora, os idosos também, como os humanos, né? Os animais idosos também são mais sensíveis e são muito propensos a esse tipo de problema, né? Sim, porque normalmente eles já são, né, já precisam de um cuidado mais especial, né? Então, um animal que às vezes já tem uma idade maior, ele pode já estar, né, com algum outro problema e isso vir a agravar a situação. Você tem algo mais assim a considerar que você acha importante para relatar para o pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que é importante, né, a gente sempre pecar pela prevenção, nem que seja. é, a gente às vezes até fala, pode ser uma coisa exagerada e tal, mas é melhor você pecar pelo a mais do que você deixar de fazer. Então, assim, fazer sempre a vacina, não deixar de levar o animal no veterinário, fazer um check-up anual é muito importante. A gente precisa ter essa avaliação, o veterinário precisa ter essa avaliação anual do animal para entender, poder avaliar ele como um indivíduo, né, e não só nos valores de referência, falando aí dos exames de sangue. É importante a gente reforçar que não só para vacina de gripe, né, para gripe canina, a gente tem vacinas que também são muito importantes. A gente tem a vacinas múltiplas, né? Então a gente tem a V10, a V8, a gente tem a vacina de giardia, a gente tem um portfólio muito grande e eu acho que vale a pena você fazer a prevenção do que você esperar o animal ter alguma coisa para você tratar. A gente fala bastante isso no nosso trabalho de medicina preventiva. Então, acho que cada vez mais, né, os animais, eles viraram realmente parte da nossa família, né? E aí eu falo da nossa porque eu também tenho, eu sou veterinária, mas eu também tenho meu bichinho. E a gente tem que tratar eles também da mesma maneira que a gente trataria como um filho, né? Então, levar para o veterinário, fazer os check-ups, isso é muito importante. E a vacinação é de extrema importância, tanto para os animais filhotes quanto para os animais adultos. E a gente tem que sempre levar no veterinário. Acho que é a melhor solução. Não esperar, né? Quer dizer, às vezes as pessoas, eu vou levar Isso, semana que vem, daqui a 2 semanas, quando der tempo, isso pode significar a vida ou a morte do animalzinho. Então é importante, se você viu alguma coisa diferente no seu bichinho de estimação, já leva no veterinário de uma vez para ver se aquilo ali é grave, o que que pode ser feito, qual o tratamento, que muitas doenças, o diagnóstico precoce é fundamental, não só para o tratamento rápido, e também para a recuperação do animalzinho. A gente recebeu aqui uma outra exatamente. pergunta. Para saber se o cachorro está com pneumonia, tem que fazer raio-x e sedar? Aí a médica veterinária Priscila, que está aqui também nos assistindo, É, já aproveitou e respondeu. Tem que fazer raio-x, mas não uhum, necessariamente precisa sedar, não é isso? isso, exatamente, exatamente. Normalmente o raio-x a gente consegue fazer sem sedação, a não ser que seja realmente um animal que se mexa muito ou que seja muito agressivo, aí precisa manipular, dependendo do tipo de raio-x, aí pode ser que seja necessário a sedação. Mas normalmente a gente consegue fazer sem sedar, tá? Mas para saber se tem pneumonia, realmente tem que fazer um raio-x. Agora, quando a gente fala sobre vacina, tem algum tipo de animal que não pode tomar vacina? É importante até você tocar nesse ponto que o veterinário, né, quando ele faz a vacinação do animal, ele vai avaliar o estado de saúde antes desse animal, saber se ele está apto para receber essa vacina. Então, ele afere temperatura, ele ausculta esse animal, né, muitas vezes pede algum exame de sangue, se for um animal que veio de primeira vez, você não tem nenhum histórico. Então, o veterinário vai avaliar se esse animal realmente está apto para receber essa vacina.
para a gente poder ter, né, uma chance maior do animal responder bem para essa vacina, porque não adianta só você aplicar a injeção. O animal precisa estar apto para recebê-la e responder da maneira que a gente espera. Então, por isso que é importante sempre o levar para fazer a vacinação no veterinário. Nunca, enfim, chamar outra pessoa para aplicar, porque Deixa eu realmente ver se eu ele consigo precisa colocar, avaliar. porque a gente tem uma pergunta. Olha, a Tamika Loski, ela perguntou se a A vacina é anual. Tamires. Isso, a vacinação é anual. A gente faz, né, como eu falei no primeiro, né, quando a gente vai iniciar o protocolo, na Bronquiguard, que seria a vacina subcutânea, são 2 doses. Depois a gente vai fazer a vacina novamente um ano depois. E a Bronx-Shield, que é só uma dose, ela vai ser feita a primeira administração e um ano depois a gente vai continuar o protocolo anualmente. Tem alguma diferença quanto ao protocolo pediátrico? Não, na verdade, assim, o protocolo pediátrico que vai mudar vai ser o atendimento do veterinário, né? Que aí ele vai fazer um atendimento mais completo, até para ele ter mais informações desse animal, mas o protocolo da vacinação tanto com a Bronx Shield quanto com a Bronquiguard vai ser o mesmo se for um animal já adulto. O que muda realmente vai ser a avaliação do veterinário. Mais uma pergunta: deve ser respeitado algum período após a vacina para, por exemplo, passear, fazer cirurgias, etc.? Sim, é legal você, sempre que faz a vacinação, no caso aí, falando especificamente da Bronquiguard, porque como eu falei antes, a Bronx-Shield, ela vai levar a imunização mais rápido, mas as vacinas, né, que são feitas, aplicadas no tecido subcutâneo do animal, você precisa aguardar de 15 dias a 21 dias após a última dose, para aí você realmente levar esse animal para passear, o que a gente considera o tempo para o animal estar seguro, protegido, para você poder levá-lo para passear. E para fazer cirurgia é legal sempre conversar com o veterinário para a gente entender, porque como você está mexendo com o sistema imunológico desse animal, muitas vezes ele pode não estar bem para ser submetido a uma cirurgia, né? E aí vai ficar a critério do médico veterinário mesmo. Bom, a gente, vou fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que de repente Aham. a gente não está pensando nisso. A gente que é humano, acaba tomando umas coisas, tipo, vou tomar mais limão, vou tomar não sei o quê, chá de alho, vou tomar não sei o que lá. Alguma coisa pode ser acrescentada na alimentação do animal nesse período da gripe canina? Olha, não existe nenhuma comprovação científica dessas, né, de tomar um limão, enfim, alguma coisa nesse sentido, como a gente faz com a gente para os animais. O que a gente deve fazer é evitar que ele seja exposto mesmo a temperaturas, né, que vão, temperaturas baixas, né, a mudança de temperatura. Então, se puder evitar nesse período do animal ficar do lado de fora de casa, porque à noite vai cair bastante a temperatura, principalmente aí em Petrópolis, né, na região serrana. Então, são esses cuidados. Manter realmente o ambiente limpo, esse tipo de coisa. Agora, dar alguma coisa a mais, a gente não tem nenhuma comprovação científica, né, para eu poder te dizer que vai fazer algum efeito. Agora, você está falando de Petrópolis, você está onde? Eu tô no Rio, Ah, tá mais quentinho aí, tá mais, tá mais bem quentinho. mais feliz do que Tá a gente aqui. frio, tá frio para os padrões do Rio, mas nada se compara à Serra. Faz mal a cachorro tomar água gelada? Mais uma pergunta. Não, não, não tem nenhuma Agora, deixa eu te influência. perguntar uma outra coisa. Com Hum, relação, por exemplo, uma pessoa tem 3 cães, eu tenho 3 cães. Se um cachorro uhum. foi diagnosticado com a gripe canina, como lidar com os outros dois? Porque eles também podem ser contaminados, mas de repente naquele momento ainda não foram diagnosticados com o problema. Tem que ter uma separação ali dos três nesse momento? O ideal seria todos estarem, né, vacinados, com a vacinação em dia, para evitar que isso possa acontecer. Mas realmente, se eles não são vacinados e um deles foi diagnosticado, o ideal seria separar até que o tratamento seja concluído para evitar
que passe para o outro animal, tá? Mas é, como eu falei, prevenção é sempre a melhor opção. Então, faz a vacina, que você vai ficar mais tranquilo, principalmente nesses casos, né? Quem tem mais de um animal. Verdade. E quem mora num lugar muito frio. Agora, uma vez que o Isso. tratamento ele começa, quanto tempo de duração assim que a gente tem que esperar para que o animal fique curado? Aí vai depender, né? Vai depender do quadro clínico do animal. Então, se você vai ter prescrição de antibiótico, quanto tempo que o veterinário vai prescrever o antibiótico, vai depender bastante de qual quadro que esse animal está apresentando. Então, fica difícil determinar um tempo certo, porque cada caso vai ser um caso e vai ter que ser avaliado pelo veterinário no momento da consulta e aí no final, né, na prescrição. É, acredito que no final do tratamento é que a gente possa realmente bater o martelo que acabou, o animal já está Que curado. um tem uma recuperação diferente do outro, né? Não dá para. Isso, também, isso aí. A gente já está chegando no final da live da médica veterinária Mariana Guedes. Eu quero agradecer. Você quer deixar algum recadinho final? Quero, na verdade, assim, a gente sabe que hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, busca bastante informação, e eu queria deixar uma dica. Na verdade, a gente tem dentro do nosso site, né, da Zoetis, da nossa plataforma, a gente tem o portal do tutor, aonde vocês conseguem acessar, ver, né, tirar dúvidas, e a gente tem as principais dúvidas que a gente observa lá já com as respostas. Então, é uma maneira de você conseguir uma informação correta, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa errada, né, na internet. Então, procurar uma informação num portal que seja, né, que a gente saiba que vai estar passando uma informação certa é a melhor opção. E então, o portal do tutor, né, você vai conseguir acessar, ter várias informações legais para o dia a dia do animal. E sempre buscar um médico veterinário, né? É sempre bom já ter um acompanhamento com um veterinário para você poder ficar mais tranquilo com o seu animal. Olha, Era muita essa a gente mensagem. tudo muito bacana, parabéns, amei, eu também amei. Eu Que bom. com a médica veterinária Mariana Guedes, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui na Live Amigo Bicho. A médica veterinária Mariana Guedes faz parte do laboratório Zoetis e a gente falou um pouquinho aí sobre gripe canina ou tosse dos canis. Então, eu quero agradecer a você que também está nos assistindo. Lembrando que a Amigo Bicho tem o serviço de atendimento a domicílio, tem também o delivery da Pet Shop Amigo Bicho. Se você quiser entrar em contato com o WhatsApp da Clínica Amigo Bicho, é 992873611. E a Pet Shop Amigo Bicho, caso você queira e esteja precisando de ração, medicamentos e outras coisas, pode vir direto para sua casa. É só entrar em contato pelo WhatsApp 988027396. Muito obrigada, Mariana. Eu que Um beijo. agradeço vocês, agradeço a todo mundo. Um beijo. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.